Olá pessoal, então tudo bem? Estamos aqui para mais novas astrológicas da semana, né? Nessa semana o que a gente tem? A gente tem um protagonismo aí de Mercúrio, por quê? Porque a gente começou com uma lua nova em Gêmeos, né? E a gente está numa lua crescente em Libra, só que a gente está numa lunação de Gêmeos, certo? Então o que acontece? A gente tem aí um Mercúrio, né, fazendo aí muitas ligações importantes, né, inclusive vai entrar no coração do Sol, vai ficar casime, né, vai clarear pra gente muitas questões, de frente com, tipo assim, com onde a gente precisa mexer, o que acontece com a gente, o que é importante nos nossos relacionamentos, né, isso tudo vai acontecer por causa disso. Então, se eu fosse escolher uma frase, né, para essa semana, eu escolheria assim: para avançar é preciso desapegar. Por quê? Porque não é só Mercúrio que vai fazer aspectos essa semana, a Lua vai fazer aspectos com os nodos, né? Então o que acontece? A gente de alguma maneira vai ter uma clareza aí para onde a gente tem que ir, né? Mas a gente também vai ter uma clareza do que a gente precisa deixar para trás. Por quê? Porque o nó do norte, gente, é aquele ponto onde fala pra gente, aquele ponto no mapa, onde diz pra gente assim, olha, é o teu propósito de vida, é pra lá que você precisa ir. Então, a gente vai ter claro, né, o caminho. É como se a gente estivesse avistando mesmo o caminho. Imagina a gente em alto mar, né, navegando e a gente não tá vendo nada. De repente a gente avista uma ilha, né, uma terra. E a gente olha para lá e a gente fala assim, gente, é ali que eu tenho que ir. É para lá que a gente tem que ir, certo? E aí, vamos supor que a gente esteja indo por uma outra direção e que essa terra surja, vamos supor, à direita, né? Ou à esquerda de onde a gente está indo. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que abandonar aquela rota, né? Porque aquela rota não vai nos levar a lugar algum. A gente vai ter que fazer uma nova rota para quê? Para seguir o caminho que vai nos levar àquilo que a gente estava procurando, aquilo que a gente está avistando. Então, é exatamente isso que acontece com o nó do norte. Quando a gente descobre, né, no mapa a gente sabe para onde está apontando o nó do norte. O meu, por acaso, é em Libra, né? E em ar, é o único ponto que eu tenho em ar no mapa. Eu não tenho nenhum, planetas importantes, não tem planeta nenhum, nada em ar. A única coisa que eu tenho é o nó do norte, né? E ainda bem, né? Porque assim, é a única coisa, mas é uma coisa muito significativa. Por quê? Porque o que isso queria dizer para mim? Que eu tinha que melhorar a minha questão intelectual, que eu tinha que melhorar as minhas sinapses, né? Eu tinha que dar um reforço intelectual para minha mente. Esse tinha que ser o caminho do aprendizado, e foi o que eu fiz, né? Eu passei a vida inteira praticamente estudando, né? Estudo até hoje, porque eu gosto muito de estudar. E é isso que me faz evoluir, me sentir muito bem. É engraçado isso, né? E isso que me deu e que me dá muitas alegrias e muita prosperidade no meu caminho. Porque eu, estudando, eu nutro a minha alma, o meu intelecto, e assim, eu consigo evoluir na minha carreira, eu consigo dar um plus na minha carreira, eu consigo entender a mente das pessoas, né? Inclusive, o nó do norte fala, né, em Libra, fala de equilíbrio, fala de pessoas. Libra quer dizer o outro, né? Enquanto Áries, que é o oposto complementar de Libra, quer dizer o eu, Libra quer dizer o outro. Eu tô falando isso só para vocês entenderem, né? E aí o que acontece? Sendo esse outro, a minha vida teria que ser voltada para o outro. E eu só fui entender isso, embora já soubesse que era altruísta, embora já sempre vislumbrasse assim, o caminho do outro como o meu caminho de autossatisfação. Eu sempre gostei de ajudar. Então, mas eu não entendia muito bem. Depois eu fui compreender o que queria dizer isso, né? Isso queria dizer que eu, à medida em que eu fosse me aproximando do outro,
À medida em que eu fosse compreendendo o outro, à medida em que eu fosse dominando, né, a questão do trato com o outro, dos relacionamentos, eu ia estar muito mais perto do meu norte pessoal, né, do meu caminho de vida, que nada mais é do que essa questão da terapeuta, né, da astrologia, que eu juntei com tarô, tudo isso. Para quê? Para criar uma terapia que o objetivo da terapia é reconectar a pessoa com ela mesma. Então, só para você ter uma ideia do quanto é importante o nó do norte, eu falei isso para vocês entenderem aqui. E aí o que acontece? A Lua, conversando com os nodos essa semana, ela vai dizer assim, a gente vai entender, aliás, a gente vai, se você prestar atenção, você vai começar a entender claramente que a gente tem um caminho e que esse caminho está se clareando na nossa frente, tá se elucidando na nossa frente. E isso não é só pela Lua, mas pelas outras questões também, de clarear assim, as questões do discernimento, né? O Mercúrio com o Sol, enfim. Tem alguns outros planetas aqui fazendo esses aspectos, essas conversas que nos levam, né, a caminhos importantes, sabe? A caminhos de definição, caminhos de desfazer crenças limitantes, caminhos da cura, né, gente? Porque o que é a gente ficar doente? A gente ficar doente é a gente acreditar naquilo que não é verdade, né? E crença limitante nada mais é do que uma crença, uma cristalização de uma ideia que não tem nada a ver com a verdade, mas é uma ideia que você se equivocou. E aí, ao longo da vida, quando a gente tem sorte, quando a gente está empenhado, né? Quando a gente quer se conhecer, a gente começa a entender qual é a nossa verdade. E essa semana, né, isso vai estar bem forte pra gente, porque vai ter muita clareza no nosso caminho, vai ter definição assim do nosso, né, não é bem definição, mas definição tipo assim, meu norte pessoal é esse mesmo, eu tenho que fazer isso mesmo, eu tenho que deixar isso para trás, foi o caminho que eu falei lá, eu estou indo caminhado, eu estou querendo aquilo lá que eu estou vendo, por que eu estou caminhando por aqui? E o nó esse caminho que a gente está fazendo, que a gente está acostumado a fazer, estou fazendo aqui uma alusão ao nó do sul, né? Que na verdade é a experiência que a gente traz de vidas passadas, mas que muitas coisas a gente tem que deixar para trás. Então assim, se a gente navegou, um exemplo, continuar com o exemplo do mar, né? Se a gente navegou, colocou um navio lá, tá lá em segurança, sabe manobrar e tudo, isso é uma experiência que a gente traz do nó do sul, onde a gente era um super navegador, onde a gente estudou para aquilo, onde a gente aprendeu e tal. Só que não adianta aprender se a gente está indo para a direção errada, para o norte errado. E aí o que acontece? Quando a gente entende que a gente precisa fazer uma manobra, né, para seguir exatamente para onde a gente deveria estar indo, a gente está deixando para trás o que a gente trouxe do nó do sul, que não serve mais, que não tem nada a ver com a sabedoria de construir um navio, que não tem nada a ver com a expertise de conduzir o navio, de manobrar um navio, que é uma coisa extremamente difícil, né? E extremamente valorizada, né? Porque poucas pessoas conseguem fazer isso, mas sim de repente ler uma carta, tipo, eu tô aqui com esse equipamento, com essa tecnologia, mas eu tô indo pro lugar errado. Então o que acontece? Eu preciso deixar para trás isso e mudar de rumo, né? E isso é bem bacana, a gente entender que a gente traz no nó do sul coisas que fizeram da gente o que a gente é hoje, mas que a gente precisa abrir mão de algumas coisas para que a gente consiga pegar tudo isso que fez da gente hoje o que a gente é e ir para um lugar melhor, para o lugar onde a gente está destinado a ir. É aí que entra o nó do norte, entenderam? Então possivelmente vai estar percebendo isso, inclusive,
percebendo, e a gente precisa ter coragem, né? Porque aí é Marte em quadratura com Urano, de romper com essa procrastinação, com essa teimosia, tipo, não vou continuar do mesmo jeito, não. A gente precisa romper, a gente precisa deixar de às vezes, ser vaidoso, deixar de achar que as pessoas vão achar isso ou aquilo da gente. A gente precisa, às vezes, se aventurar nas coisas. Para que a gente possa ganhar lá na frente, a gente precisa testar, a gente precisa tentar. A gente precisa questionar até mesmo as nossas crenças, né? Então é isso que a gente vai passar essa semana, né? Com essa questão dessas conversas todas, né? Sobre a nossa estrutura, sobre o que a gente está fazendo com a gente esse tempo todo, sobre será que eu estou indo para o caminho certo? Netuno também vai retrogradar, o que significa o quê? Netuno, ele é um planeta altamente espiritualizado, mas também é um planeta altamente, assim, ele confunde muito a gente, né? Tudo, quando se fala em Netuno, a gente fala de nebulosidade, a gente fala de neblina, né? Quando ele está retrogradando, quando o planeta retrograda, o que acontece? Ele faz uma revisão nos assuntos que ele rege. E Netuno rege o quê? A espiritualidade. Netuno rege os assuntos dos vícios, das fobias, dos medos. Por isso que eu tô falando que ele é nebuloso, ele deixa a gente inseguro. E quando ele está retrógrado, eu acho que é uma oportunidade para a gente se empoderar mais, até mesmo com relação a essas coisas. Entender que a gente pode se livrar desses vícios, se livrar dessas fobias. A gente vai começar porque essa nebulosidade, como ele está retrógrado, ela vai ficar um pouco dissipada. Ela vai se dissipar mais. A gente vai começar, nesse período a gente de repente consegue enxergar com mais nitidez as coisas. Então a gente vai ver que muita coisa que a gente tem medo é fantasma, que muita coisa que a gente tem medo não é maior do que a gente, e que a gente pode enfrentar isso, né? E fazer esse questionamento sobre a nossa espiritualidade, sobre os nossos valores, né? Isso aí, esses valores são os valores mesmo que tem a ver comigo. Quais são os valores mais elevados que eu posso seguir? Entende? Tudo isso a gente pode pensar essa semana, né? E aí, gente, vendo tudo isso, porque essa semana é uma semana complexa, pela quantidade nossa, é muita coisa aqui. Se eu for ficar falando, Vênus vai fazer também quadratura com Urano, que é a questão também de você quebrar alguns padrões, né? Enfim. Mas a gente, com esses movimentos todos, com certeza a gente vai poder entender que existe a capacidade de conciliação, que é Libra, né? O equilíbrio, o fiel da balança, para quando se houver algum problema, né? Alguma discussão, alguma briga, algum desentendimento, você compreender que você pode amenizar isso, sabe? Que tá na tua mão, de repente, não é botar pano quente, mas não deixar que o fogo se alastre, não é biscar o fósforo no álcool. Você tá vendo que o negócio não vai dar certo. Então, assim, e se por acaso você não conseguir fazer isso, você se retira, entende? Tipo assim, eu não quero ser o pivô ser o estopim de uma bomba, sabe? Então é bem bacana que a gente possa compreender que essa semana é uma semana extremamente interessante no tocante a todos esses aspectos e no tocante ao que a gente pode fazer pela gente mesmo e pelo outro, né? A questão de você reivindicar de repente os seus direitos, mas sabendo que o outro também tem direitos.
Então é tentar equilibrar e aí conciliar isso, sabe? E é isso, gente. São muitos movimentos, né? Que tem a ver com essa questão da lua crescente, que é colocar a mão na massa, que é uma semana de ação, precisa ser desse jeito, né? Porque a semente que a gente planta, a gente não tem só que largar a semente lá na terra e deixar ela para lá. A gente plantou ela, né? A gente regou e a gente precisa colocar mais adubo, a gente precisa acompanhar. Para quê? Para que ela tenha força para romper e para seguir rumo ao sol, né? Que é o objetivo de toda a semente, né? Que vira uma árvore maravilhosa, frondosa, viva, forte, que vai dar uma sombra incrível, né? Que são os nossos projetos de vida, nossos propósitos e nossos objetivos, né? Então essa semana é uma semana bem interessante, que pode dar muito bons frutos, mas que a gente precisa observar essas oportunidades e saber ler, né? Saber ler o que a nossa intuição, o que a nossa capacidade de regeneração, a nossa capacidade de transmutação está oferecendo para a gente. Então eu espero que vocês tenham entendido, né, as nossas novas astrológicas, que tem vários aspectos, e que a gente consiga compreender aquilo que a gente precisa deixar para trás, tipo, eliminar. Olha aí a lua crescente acompanhando, tirando as ervas daninhas, né? Para a gente crescer com saúde, né? Para que a gente possa se fortalecer e ver os nossos projetos transbordarem na lua cheia. Tá bom? Vocês tenham gostado. Curtam, comentam e compartilhem, por gentileza, tá? E me digam aí, vocês estão regando algum projeto? Como é que ele tá? Tá certo? Um beijo no coração de vocês e até as próximas novas astrológicas da semana. Tchau, tchau!